Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Eu sou a professora Daniela Moleiro, sou fisioterapeuta, esteticista, biomédica e estética, tenho mestrado em medicina estética internacional na Espanha e eu sou professora de modalidades de estética íntima, estética tecnológica, pesquisadora e desenvolvedora de vários métodos de tratamento. E hoje eu trouxe para vocês uma revisão de um artigo científico de ultrassom microfocado intravaginal. Então, ele é uma modalidade para ser indicada para tratamentos para disfunção de canal vaginal. Então, vamos começar e durante esse artigo eu vou complementando e também vou mostrar para vocês o ultrassom Ultramed da Medical Sun, aonde eu sou head de desenvolvimento, curadoria e usabilidade. Então, a gente também faz parte desse universo de desenvolvimento e pesquisa, desde a incubadora, quando o equipamento ainda não foi lançado no mercado, quando ele é lançado no mercado, e depois os refinamentos de usabilidade. Então, sejam todos bem-vindos, e eu vou compartilhar com vocês, então, esse artigo científico. Ele é um artigo científico em inglês, eu traduzi para vocês e também coloquei, fui sublinhando para que a gente conversasse um pouquinho sobre ele. Perfeito? Deixa eu ver aqui, isso, assim melhora bastante. Bem, eu gosto muito de conversar com vocês sobre esses artigos científicos, porque tem muita gente que pergunta, nossa, Pro, mas da onde veio, como surgiu? Claro que nós pesquisamos, né? Nós viajamos para muitos congressos, para muitas feiras nacionais e internacionais, nós validamos, testamos in vitro e depois em vivo, então a gente sempre faz testes de usabilidade em peças anatômicas, depois a gente vai refinando junto com as publicações internacionais, nacionais e internacionais, a gente vai para o in vivo. Tá? Então, a gente não testa equipamentos direto no corpo humano. Então, ele tem toda aí uma jornada. Esse artigo científico, ele está bem traduzido ao pé da letra, ele traz como tema o efeito de alta intensidade concentrado de ultrassom em síndrome do relaxamento vaginal. E aqui eu já chamo bastante atenção para vocês, você pode já ser meu aluno, ou você pode ter encontrado aí o meu vídeo no meu canal do YouTube, ou então você é um aluno de uma outra modalidade minha e achou interessante esse vídeo e está aqui assistindo. Bem importante, porque quando a gente fala de estética íntima, de ginecologia estética, de saúde da mulher, a gente confunde um pouco, porque nós não temos um conhecimento tão aprimorado para o profissional que não é tão especialista em estética íntima ou saúde ginecológica. Então, a gente tem que sempre dividir. Primeiro, relaxamento vaginal, ele está relacionado com a área da nossa vagina. E a parte estética, que a gente também aplica ultrassom microfocado, inclusive tem um método de harmonização íntima, ele está relacionado à parte externa da genitália. E essa parte externa é a vulva. Então, já vamos definir aí essas duas nomenclaturas. Vagina, parte interna do canal. Vulva, parte externa. E quando a gente fala de vulva, ele está muito relacionado à beleza possível de enxergar. Então, quando você olha para uma genitália feminina, você está vendo a região dela de vulva. E quando você olha esse canal aqui, né, e não é tão visível, e ele é mais uma percepção, ele é o canal vaginal. Então, tem muitas mulheres que às vezes está na fisioterapia, que está falando sobre flacidez vaginal, e ela não tem uma
percepção visual de melhora, mas ela tem uma percepção de sensação de melhora. Olha como é interessante. Então, canal vaginal e vulva. Então, canal vaginal a gente não tem um visual, mas a gente tem uma percepção de melhora, ok? Então, definido vulva e vagina, a gente vai começar a falar desse artigo científico, ok? Esse estudo ele foi realizado para determinar o efeito do ultrassom focalizado de alta intensidade, ultrassom microfocado, que é o HIFU, High Intensity Focus Ultrasound, na síndrome do relaxamento vaginal, que vai com uma sigla de VRS. O que é a síndrome do relaxamento vaginal? É o canal vaginal que, com o passar do tempo, nos processos de envelhecimento, ou até mesmo a falta de percepção daquela musculatura. Então, eu faço agora um convite para você, contrai a sua vagina. Provavelmente você vai contrair o seu abdômen, mas dificilmente você vai ter uma percepção de canal vaginal. Então, isso é um exercício, são técnicas da fisioterapia de saúde feminina, fisioterapia de reabilitação de assoalho pélvico, aonde as fisioterapeutas elas desenvolvem métodos, técnicas de trazer a percepção do canal vaginal. Isso se chama técnica de Kegel. E também a gente já ouviu falar de pompoarismo. Pompoarismo é uma técnica milenar que vem do Ocidente, Oriente, que vem do Oriente, principalmente Índia, Singapura, China, aonde as mulheres fazem exercícios de contração do seu canal vaginal para que ela melhore a saúde íntima. Eu sempre falo isso nos meus cursos, né? Imagina, antes de 1932, quando a gente não tinha antibiótico terapia, como que as mulheres cuidavam das suas infecções urinárias, das suas candidíases, das vaginoses. Então, claro que você ter um canal vaginal mais tonificado, mais firme, mais vascularizado, ele vai trazer um benefício da saúde feminina. Dani, é possível eu substituir um ultrassom microfocado dos exercícios? Não, eu falo que são técnicas complementares, da mesma forma que o exercício também não consegue chegar ao índice de melhora possível de uma tecnologia como o ultrassom microfocado intravaginal, mas ele também não vai ter aquele treino constante que o exercício faz. Então, na minha percepção, na minha opinião clínica, eles são complementares. Claro que o ultrassom ele vai te dar uma velocidade e a técnica de percepção, de ginástica, de exercícios para o assoalho pélvico, eles vão fazer uma manutenção. Olha que coisa interessante. Nada se substitui. E dentro desse artigo, então, foram avaliados 30 mulheres sexualmente ativas portadoras de flacidez vaginal, com a idade entre 30 e 45 anos, que participaram desse estudo. A gente sabe, e há uma referência muito interessante, que aos 40 anos, uma em cada 3 mulheres já apresenta incontinência urinária, ou seja, os escapes de urina. Ok, uma em 3 aos 40, 2 em 3 aos 50, 3 em 3 aos 60. Então, o que eu trago aqui? Que nós, mulheres, nós vamos ter flacidez, nós vamos ter incontinência urinária, nós vamos porque a anatomia do nosso tronco, da nossa pelve, ela não é uma anatomia em caixa de sustentação, como a anatomia masculina. A nossa pelve, ela é uma caixa maleável, moldável exatamente para o nascimento do bebê.
Então, os nossos órgãos genitais, as nossas vísceras, elas não são sustentadas por uma caixa óssea, e sim ligamentos e músculos. E claro que com o passar do tempo nós vamos ter o trofismo muscular e também o trofismo dos ligamentos. Então a gente tende a ter a descida, conhecida como prolapso dos órgãos genitais femininos, que é a cedida desses órgãos, né? E todas essas regiões do assoalho pélvico, da anatomia ginecológica, ela vai ficar mais cedida. E a gente vai trazer, claro, essas consequências com escapes de urina, com fragilidades, com dificuldade na relação sexual, com aumento de candidíase, com aumento de proliferação fúngica, com uma mudança também do pH vaginal, que isso faz parte do nosso processo de envelhecimento. Somado a isso, nós temos aí as nossas alterações hormonais, que vai ter relação com o estrógeno e com a progesterona. Então, o que eu quero fazer como um apontamento aqui? Não é um tratamento supérfluo. Trabalhar e ter um olhar e um entendimento do relaxamento vaginal, da flacidez vaginal, ela é, sem dúvida nenhuma, para o nosso olhar agora, buscando uma longevidade, buscando uma qualidade de vida, ela é fundamental. Ela é como você preservar as suas funções cardíacas, as suas funções cerebrais, para nós mulheres, as nossas funções do nosso aparelho genital feminino, ela é fundamental para a nossa vida, ok? Então, essas mulheres de 30 a 45 anos, elas já se apresentavam com flacidez. E flacidez vaginal não pode ser confundida com a flacidez vulvar. A flacidez da vulva, que é a parte onde a gente perde o volume dos lábios externos, tá? Que é essa região, a gente vai fazer ultrassom microfocado, radiofrequência, bioestimulador, preenchimento, que é um olhar estético, que faz muito bem para a nossa saúde, tá? Melhora nossas condições, melhora o nosso fortalecimento, melhora a nossa autoestima. A gente ficar com a vulva bonita faz muito bem. Agora, a flacidez vaginal, ela é essa daqui, tá? É a flacidez do nosso canal vaginal. Então, ela é frequentemente negligenciada ou mesmo subnotificada, mas afeta significativamente o funcionamento sexual, a autoimagem e a qualidade de vida geral das mulheres. Essas mulheres, elas foram distribuídas aleatoriamente em dois grupos, grupo controle, para nós avaliarmos, e o grupo que recebeu, né, dentro desse grupo controle, 15 mulheres, recebeu exercícios de assoalho pélvico diariamente por 8 semanas. E o grupo de estudo, com 15 mulheres, que recebeu os mesmos exercícios de assoalho pélvico diariamente por 8 semanas, mais 2 sessões de ultrassom microfocado com intervalos de 4 semanas, ou seja, então o estudo total durou 8 semanas, 2 meses, aonde no grupo controle elas receberam um exercício de assoalho pélvico e no grupo tratado, assoalho pélvico, os exercícios, mais 2 sessões de ultrassom microfocado com intervalos de 30 dias. Ótimo. A avaliação foi feita antes e após o programa de tratamento por meio de questionamento de frouxidão vaginal. Sim, você pode ser um professor, pode ser um pesquisador, pode ser um profissional, e a gente tem um questionário de frouxidão vaginal, tá? Então, você pode adotar isso como uma técnica de avaliação dentro do seu consultório, que é o VLK.
O questionário de satisfação sexual, que é para entender se depois desse estudo ela percebeu uma melhora da sua relação e satisfação sexual. E índice de função sexual feminina, FSFI-19, para avaliar a saúde sexual. International Consulting the Incontinence Questionnaire Short Form, para avaliar os sintomas urinários, fita de pH vaginal, para a avaliação do pH vaginal, lembrando que ele é mais ácido na nossa melhor idade, e quando a gente vai envelhecendo e ficando com algumas disfunções hormonais, ele vai ficando mais alcalino, o que diminui a proteção de blindagem desse canal vaginal, ok? Manômetro vaginal para avaliar a elasticidade da parede vaginal e ultrassonografia para avaliação de biometros de assoalho pélvico. Os resultados após o tratamento revelaram melhora significativa do LVQ, SSQ e todos os domínios e score total de FSF1-19, ICIQ-SF e o pH vaginal, assim como a pressão intravaginal, o comprimento da sínfise púbica ao ângulo anorretal, em repouso e em contração, bem como nos diâmetros anteroposterior e transverso, a área do elevador do ânus, o hiato, em repouso, e o Valsalva maior do que 0,05 a favor do grupo de estudo. O ultrassom focalizado de alta intensidade é uma modalidade eficaz e segura para melhorar a saúde sexual, os sintomas urinários e o pH vaginal, a elasticidade da parede vaginal e os biômetros do assoalho pélvico em mulheres com síndrome do relaxamento vaginal. Então, esse estudo já comprova que nós temos melhora, nós temos benefícios não só de tonificação do canal vaginal, mas melhora de todos os sintomas urinários, de fortalecimento e melhora do pH vaginal, da elasticidade e também os biômetros do assoalho pélvico em mulheres com síndrome do relaxamento vaginal. Incrível! Vamos lá, então, à introdução. A síndrome do relaxamento vaginal, SVR, refere-se a uma condição marcada por frouxidão da parede vaginal e danos estruturais. Apesar de afetar uma proporção significativa de puérperas, 24 a 50%, permanece pouco reconhecida, com 83% das mulheres deixando de discutir suas preocupações com os profissionais da área da saúde. Então, é muito interessante porque as nossas mulheres, a maioria de nós, não chega no consultório falando: ei, doutor, doutora, eu estou com a minha vagina flácida, eu sei o que é isso. Tá bom? Eles não são discutidos. Nós temos que avaliar, nós temos que pesquisar e nós temos que informar isso aos nossos pacientes, tá bom? Ela é atribuída às alterações do tecido conjuntivo, muitas vezes ligada a múltiplas gestações, a partos. Então, esses partos naturais, esses partos de muito tempo fazendo força, ele pode trazer algumas alterações nessa região. O início também da menopausa, obesidade, início da menopausa, falta de atividade física, tá bom? Então, tudo isso vai aumentar essas queixas. É acompanhada por uma diminuição da sensação física e redução da satisfação sexual. Também pode contribuir para várias questões como incontinência urinária de esforço, vaginite atrófica, secura vaginal, irritação, coceira e dor, bem como dor e sangramento vaginal durante a relação sexual,
corrimento incomum e insatisfação geral com a aparência da região. O rejuvenescimento vaginal abrange uma gama de procedimentos que visam corrigir e restaurar a estrutura vaginal ideal ao lado dos seus tecidos circundantes. Opções não invasivas, como lubrificantes, medicamentos de reposição hormonal e exercícios de Kegel, são usados como uma abordagem primária para melhorar a vamos achar aqui atrofia vaginal. Ok, e a secura? Pessoal, só ultrassom microfocado? Não. Radiofrequência intravaginal, eletroestimulação, Hayfin, campo eletromagnético, laser de érbium, laser de CO2 fracionado, e aqui nós estamos discutindo o ultrassom, o HIFU intravaginal. Por outro lado, cirurgiões ginecológicos ou plásticos realizam procedimentos vaginais invasivos que oferecem resultados mais duradouros, mas apresentam maiores riscos, recuperação mais longas e complicações potenciais, como lesão nervosa e formação de cicatrizes, causando fibrose, distesia e dispaurenia. Então, assim, eu tenho muitas pacientes que preferem as técnicas minimamente invasivas ou não invasivas para evitar, né, essas intercorrências e também um não afastamento tão prolongado das suas atividades do dia a dia. Nos últimos tempos, os sistemas não invasivos baseados em energia têm emergido como um avanço favorável para as mulheres que são cautelosas sobre a realização da cirurgia devido aos seus riscos, custos e período de recuperação associados. E essas abordagens, elas são utilizadas no rejuvenescimento feminino, como laser de CO2, érbium, o ND-YAG, ou Erbium-YAG, a radiofrequência, a criofrequência e o ultrassom focalizado de alta intensidade. Tais métodos aquecem o tecido-alvo em diferentes profundidades, garantindo o tratamento indolor e sem necessidade de tempo de recuperação. A tecnologia HIFU é preferida em relação a outros dispositivos baseados nas energias, pois pode atingir camadas teciduais mais profundas. A grande vantagem do ultrassom microfocado é que ele vai trabalhar em uma entrega de energia microfocada pontual em 4,5 milímetros de profundidade. Então, ele é muito preciso e também muito profundo no tecido. Hoje, o ultrassom microfocado é a técnica que chega até o SMAS, que é o sistema músculo-aponeurótico superficial. Então, nós não temos outra tecnologia até hoje, 2023, né? Novembro de 2023, que vai ser mais profunda do que o ultrassom microfocado. E o grande benefício é que ele preserva a camada superficial, que vocês vão ver que é muito interessante para o canal vaginal. Enquanto lasers e tratamentos de radiofrequência têm profundidades limitadas de penetração, o HIFU para rejuvenescimento vaginal usa efeitos térmicos focados em profundidades específicas determinadas, ponteiras de 4,5 milímetros, ponteiras de 3 milímetros, e um transdutor que emite convergente 20, na verdade, milímetros, ou 2 centímetros, que é a sua ponteira. Então, toda vez que a gente der um disparo, ele vai ter uma entrega de régua em uma área grande, que são 2 centímetros no canal vaginal, que normalmente vai de 7 a 9 centímetros. Então, ele é um tratamento muito preciso, muito significativo. Essas ondas mecânicas causam vibrações moleculares no tecido, elevando a sua temperatura e induzindo modificações físicas sem lesar o tecido adjacente. Então, olha só como é interessante. Eu gosto de CO2 fracionado, eu gosto de érbium e YAG, que são os lasers. Mas esses lasers, essas categorias de laser para
canal vaginal, elas precisam do cromóforo água. Então, o laser é uma emissão de luz com uma entrega de transferência térmica para gerar a fototermólise. E toda vez que a gente vai dar um disparo no laser, ele só vai conseguir ter esse efeito fototérmico de fototermólise se ele encontrar o cromóforo alvo específico do comprimento de onda dele. Para esses lasers, CO2, Erbium, Erbium YAG, eles buscam o cromóforo água. E quando a gente está na menopausa, quando a gente está num pós-tratamento de câncer, a gente já tem uma menor lubrificação dessa região, porque ela está realmente mais seca, mais desidratada. Então, na minha percepção clínica, eu preciso primeiro hidratar o meu canal vaginal, fazer um tratamento do terreno biológico para depois ir para essas modalidades de CO2, Erbium ou Erbium YAG. Diferente do ultrassom microfocado, que ele não precisa de um cromóforo um alvo como cromóforo água, ele é uma régua de entrega pontual e específica do ultrassom. Então, ele vai atingir índices de satisfação melhores do que o CO2 fracionado, se você não preparar o terreno biológico. Então, se você está aqui me ouvindo e você é um profissional que trabalha com ultrassom, com CO2, com Erbium YAG, prepare o seu paciente. Então, use hidratantes intravaginais para preparar esse terreno biológico, use soroterapia, pense, né, na possibilidade, na avaliação específica do seu paciente para reposição hormonal, para que você melhore aquele terreno biológico, para aí sim você vá para um laser, que ele tem como alvo a água. Agora, o ultrassom, eu posso também pensar em terreno biológico, em reposição e nutrição de biocolágeno, oral e local, soroterapia, mas ele não precisa desse alvo para fazer um efeito fototérmico. Então, ele já me traz muitas vantagens, e vantagens até mais rápidas, quando eu comparo na minha percepção clínica. Mas eu continuo fazendo CO2, eu continuo fazendo Erbium, tá bom? Que eu adoro. O HIFU utiliza energias de ultrassom em várias frequências e profundidades focais que geram zonas focais de lesão térmicas em camadas mais profundas do tecido. Apesar de usar uma energia mais baixa, o HIFU pode aquecer o tecido a mais de 60 graus, criando pequenos pontos de coagulação térmica de até 5 milímetros de profundidade, e isso leva a respostas de cicatrizações de feridas, rejuvenescimentos teciduais e remodelamento na forma de tecidos conjuntivos compactados com fibras de colágeno e elastina alinhada. Então, essa sensação térmica de 60 graus, ela é a observação de desconforto na hora da aplicação, mas nós utilizamos uma pomada anestésica, e o canal vaginal é uma mucosa, então ele é rapidamente anestesiado, é uma pomadinha anestésica que às vezes eu coloco em um absorvente interno, então eu chucho essa pomada anestésica no absorvente interno, coloco principalmente no primeiro terço do canal vaginal, porque o segundo e o terceiro ele é anestésico, então ele não vai sentir dor ou desconforto, apenas no primeiro ponto, porque ele vai trazer mais qualidade e conforto para o seu procedimento, tá bom? Por quê? Porque ele vai chegar a 60 graus, pontual, gerando pontos de coagulação térmica. Estudos anteriores investigaram extensivamente o impacto positivo de vários dispositivos baseados em energias,
tais como laser de CO2, laser de Erbium e Yag, radiofrequência monopolar e bipolar, quadripolar, no aumento da elasticidade da parede vaginal e do epitélio vaginal. Esses achados foram apoiados por evidências clínicas e histológicas de múltiplas fontes. Embora as pesquisas anteriores tenham examinado os efeitos do HIFU na parede vaginal, concentrando-se em seu potencial para o gerenciamento de condições como atrofia vaginal, hiperfrouxidão vaginal, nenhuma delas explorou especificamente o efeito do HIFU na biometria do assoalho pélvico em pacientes com a síndrome vulvovaginal. Assim, esse estudo teve como objetivo preencher a lacuna de pesquisa existente, oferecendo insights valiosos sobre a influência do tratamento com HIFU na saúde sexual, sintomas urinários, pH vaginal, elasticidade da parede vaginal e biometria do assoalho pélvico em mulheres com a flacidez vaginal. Materiais e métodos. O protocolo de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética da Faculdade de Fisioterapia da Universidade do Cairo. Critérios de elegibilidade: 30 mulheres com queixa de flacidez vaginal participaram desse estudo, média de 30 a 45 anos, índice de massa corporal, IMC, entre 20 e 35, todas tiveram paridade, teste de gravidez negativo nos 2 meses anteriores do tratamento e estavam sem amamentar há pelo menos 3 meses antes do tratamento. Critérios de exclusão: as participantes foram consideradas inelegíveis para o estudo, quem tinha episódio de sangramento vaginal, infecção sexualmente transmitida, infecção aguda ou recorrente do trato urinário, doenças inflamatórias pélvicas, prolapso do órgão pélvico de 3º grau, que aí é mais indicação cirúrgica, incontinência urinária grave e ou pós-histerectomia radical. Procedimentos cirúrgicos, essas não foram avaliadas. Procedimentos de avaliação: as mulheres participantes desse estudo foram distribuídas aleatoriamente com 2 grupos iguais, grupo controle proposto de 15 mulheres que receberam exercícios de treinamento de assoalho pélvico, exercícios de Kegel, 3 vezes ao dia, diariamente, durante 8 semanas, enquanto o grupo de estudo foi composto por 15 mulheres que receberam o HIFU por 2 sessões com intervalos de 4 semanas, que é o critério que a gente adota no nosso consultório. A gente faz uma sessão a cada 4 semanas, podendo variar também por uma história clínica, a idade do paciente, às vezes intervalos de 60 a 120 dias. Então, não é um critério fechado fazer a cada 4 semanas, tá bom? Às vezes eu dou um espaçamento de 8 semanas, às vezes eu dou um espaçamento de 12 semanas, muito relacionado à idade clínica do meu paciente. O protocolo de avaliação e tratamento desse estudo foi explicado detalhadamente a cada mulher que atribuiu um termo de consentimento antes da realização. Avaliação da saúde sexual. Todas as avaliações foram feitas pré-tratamento e ao final das 8 semanas de intervenção para ambos os grupos. Questionário da flacidez vaginal, VLK, foi utilizado para autoavaliar o grau de flacidez vaginal por cada mulher em ambos os grupos. Solicitou-se a cada participante que escolhesse o número certo que se referisse à sua flacidez vaginal, de 1 a 7. 1 sendo muito frouxo, 2 moderadamente frouxo, 3 levemente solto, 4 nem frouxo e nem apertado, 5 levemente apertado, 6 moderadamente apertado e 7 muito apertado. Esses dias eu estava atendendo uma paciente e ela falou assim, ela veio para tratamento estético, depois a gente já entrou com algumas modalidades preventivas e nós fizemos, eu já estou em acompanhamento com ela já há 4 anos,
E esses dias ela veio se queixar que ela estava se sentindo muito apertada. E aí eu até falei para ela: "Mas isso é um sinal positivo, é muito bom, porque a maioria de nós já tem realmente, normalmente de 1 a 4 de referência aos 30 anos, tá. Faça esse teste e observe. Utilizou-se o questionário de satisfação sexual, SSQ, para avaliar a satisfação sexual. Solicitou-se a cada sujeito que escolhesse o número certo que se referisse ao seu nível de satisfação sexual, de 1 a 6. 1, nenhum. 2, ruim. 3, regular. 4, bom. 5, muito bom. E 6, excelente. O índice de função sexual feminina 19 é uma ferramenta concisa e abrangente no autorrelato de 19 itens usados para avaliar diferentes componentes da função sexual experimentada pelas mulheres. Avalia desejo, excitação, lubrificação, orgasmo, satisfação do paciente e dor. O questionário utiliza uma escala com 5 pontos para as 2 questões iniciais e uma escala de 0 a 5 para as questões subsequentes. Após a coleta dos scores, eles foram multiplicados por coeficientes específicos baseados nos grupos em questão. E o score final variou de 2 a 36. Maiores scores de domínio e total FSF1 sugerem melhor funcionamento sexual. O limiar para distinguir entre indivíduos com e sem disfunção sexual é um score total de FSI de 26,55, como é geralmente reconhecido na comunidade da medicina sexual. Além disso, um score do domínio de desejo sexual igual ou inferior a 5 é considerado um potencial indicador de transtorno do desejo sexual hipoativo. Avaliação da gravidade dos sintomas urinários e impacto na qualidade de vida. A qualidade dos sintomas urinários e do impacto na KV dos participantes foram avaliados por meio internacional, que é International Consulting Incontinence Questionnaire Urinary. Esse questionário é composto por 6 questões relacionadas a variáveis dermográficas, frequências e com quantidade de vazamentos, né, que são os escapes. Efeito total na qualidade de vida e tipo de incontinência urinária. A pontuação máxima é de 21, sendo que scores mais altos indicam incontinência urinária mais grave e as faixas de pontuação são categóricas de leve. Avaliação do pH vaginal. O pH foi medido utilizando uma tira de pH vaginal e essa medida é crucial para avaliar a saúde vaginal e é um procedimento simples, eficaz e acessível. Ele fornece informação valiosa sobre os efeitos do ambiente hormonal no epitélio vaginal e é afetado por infecções e produtos íntimos. O pH vaginal correlaciona-se consistentemente com indicadores como células parabasais e superficiais, bem como alterações visuais do epitélio vaginal e sintomas como ressecamento e coito doloroso. A mulher foi posicionada deitada e uma pequena quantidade de líquido foi suavemente coletado ao introito e no meio da vagina usando um cotonete. O líquido foi então aplicado no coxim de repouso da tira. Após 30 segundos de espera, o resultado colorido do coxim foi comparado com o gráfico colorido e o valor do pH vaginal. Então, quando você for escrever ou for discutir essas questões relacionadas a um produto, na aplicação intravaginal ou na aplicação externa, né, também para nós que somos da estética, ele é um critério bem interessante de avaliar a qualidade, tá bom? Avaliação da elasticidade da parede vaginal. A elasticidade da parede vaginal foi avaliada utilizando-se um manômetro vaginal conectado ao aparelho de Raifel. O calibre consistia de um tubo de borracha que era dividido entre 2 paredes, uma conectada a um manguito vaginal inflável de borracha e a outra a um bulbo.
e uma válvula de ar, facilitando a medição da pressão intravaginal. O manguito vaginal foi cuidadosamente limpo e coberto por um preservativo e suavemente inserido na vagina, e inflado com o ar usando um bulbo até que nenhum novo aumento de pressão pudesse ser registrado. A pressão de ar no interior do manguito vaginal foi medida em milímetros de mercúrio, mmHg, e registrada na tela do aparelho do Raifo. E, finalmente, o manguito vaginal foi desinflado e retirado da vagina por meio da abertura da válvula de ar. Ok, deixa eu ver o que eu mais pus aqui, que isso daqui é o artigo como ele foi totalmente aplicado. Ok, procedimentos de tratamento. Os exercícios de treinamento do assoalho pélvico, exercícios de Kegel, foi realizado por todas as mulheres de ambos os grupos, 3 vezes ao dia, diariamente, durante 8 semanas. A posição inicial foi deitada de costas, com apenas uma camada de roupas esticada no abdômen inferior, para permitir a observação clara do rebaixamento do abdômen inferior e coxas. Os quadris foram flexionados, abduzidos e rodados externamente, os joelhos levemente flexionados. As coxas estavam levemente afastadas para evitar a substituição pelos adutores do quadril. Cada participante foi instruído a realizar longas suspensões para a força muscular do assoalho pélvico. Elas foram instruídas a contrair como se estivessem controlando a evacuação e orifício uretral, e puxar a vagina para cima e manter assim por 4 segundos. Esses exercícios são muito interessantes e você também encontra no YouTube alguns exercícios. Mas eu recomendo que você, se você for um paciente, que você não faça sem a orientação de um profissional especialista em fisioterapia de saúde feminina. É muito importante porque às vezes você vai buscar uma solução e em vez de melhorar, você piora, tá bom? E aí, o ultrassom focalizado de alta intensidade, Raifo, com conjunção de um eletrodo vaginal de 3 milímetros, foi usado para aplicar em 2 sessões de Raifo para cada mulher do grupo de estudo, com 4 semanas de intervalo. Todas as mulheres do grupo de estudo receberam instrução completa sobre o procedimento de tratamento e os benefícios do Raifo para obter a sua cooperação. O procedimento do Raifo foi realizado com a mulher deitada na posição de pedra, com os quadris flexionados, abduzidos e rodados externamente, joelhos flexionados e calcanhares apoiados na cama. Os parâmetros intravaginais foram ajustados por meio do software, incluindo uma rotação intravaginal de 350 graus, com ângulos de 5 entre os disparos, resultando num total de 71 linhas disparadas após a rotação completa. Então, a cada round de 350, você vai contabilizar 71 linhas, tá? Então, a gente controla bastante os disparos no nosso consultório. A cada rotação de 360 com ângulo de 5, que é o protocolo que a gente também utiliza no Ultramed 9D, a gente tem 71 linhas disparadas após a rotação completa. As linhas focais de tratamento tinham 25 milímetros de comprimento, que ela está ligada aqui, ó, de um ponto ao outro. Cada uma com uma densidade de 1,2 milímetros de ponto focal, e a potência da saída foi ajustada de acordo com a tolerância de dor, visando uma suave sensação de calor na vagina. A peça de mão foi esterilizada e o gel foi aplicado no cartucho, com preservativo usado para cobrir o transdutor vaginal por questões de higiene. Então, a gente coloca o gel, coloca o preservativo e passa o gel para introduzir. Isso eu ensino para vocês no meu curso de ultrassom microfocado no protocolo Femilifting. A peça de mão foi esterilizada, aqui eu já falei.
O transdutor vaginal por questões de higiene. O transdutor vaginal foi suavemente inserido na vagina da paciente e o modo de autotratamento foi selecionado. Foram realizadas 3 rondas no tratamento a 360 em diferentes profundidades, proximal, média e distal. Após o término do tratamento, o preservativo foi retirado e a peça de mão novamente esterilizada. O ciclo de tratamento inclui 2 sessões, com intervalo mínimo entre elas de 1 mês. Introduções pós-tratamento foram fornecidas a cada mulher, orientando a usar roupas íntimas de algodão soltas e respiráveis durante as primeiras semanas e evitar atividade sexual por 72 horas. Eu já sou até mais conservadora, eu peço 7 dias sem relação sexual de introdução no canal vaginal. Além disso, foi recomendado evitar banhos quentes, saunas a altas temperaturas durante a primeira semana, como também nadar e evitar ciclismo. Depois de usar o vaso sanitário, ela deve enxaguar a área com água e limpá-la com uma toalha. Uma dieta rica em fibras, incluindo frutas e vegetais, foi recomendado para prevenir constipação, enquanto alimentos condimentados, tabaco e álcool foram aconselhados a serem evitados na semana. Resultados. As características clínicas gerais das pacientes não mostraram diferença significativa nos valores médios de idade, peso, altura, IMC, comprimento vaginal, tipo de parto, número de gestações e número de filhos, entre os 2 grupos. Dentro da comparação do grupo controle, os resultados revelaram diferenças não significativas no VLQ, SSQ, domínio de alerta de FSF1-19 em todos os biômetros do assoalho pélvico medindo. No entanto, houve melhoria significativa no desejo, domínio de lubrificação, orgasmo, satisfação e dor. E o score total, bem como de I, C e Q. Dentro do grupo de estudo, os resultados revelaram melhoras significativas. Então, para quem só fez os exercícios, a gente não teve tanta percepção durante as 8 semanas de alguns índices que foram percebidos quem fez ultrassom junto com o exercício. Mas uma coisa que é bem interessante é que quando você coloca ou você começa um tratamento no seu paciente, e isso ele é referido em vários artigos científicos, existe sim uma melhora significativa no desejo sexual. Parece que a mulher começa a ter uma percepção da sua região genital e isso melhora bastante a condição dela. Dentro do grupo de estudo, os resultados revelaram melhoras significativas, ok. Para o grupo de estudo, todos os domínios e score total foram de maior e melhor referência. Comparação entre os grupos. A comparação pré-tratamento dos 2 grupos mostraram diferenças não significativas, enquanto as comparações pós-tratamento mostraram melhoras significativas. Todos os domínios e score e todos vaginal e pressão intravaginal e todos os biômetros também. Aqui estão todas as referências, todas as respostas comparativas das 30 mulheres e a discussão. A frouxidão e atrofia vaginal afetam negativamente o funcionamento sexual, a felicidade no relacionamento, a imagem corporal, a autoestima e em geral, a qualidade de vida, que é o QV, das mulheres. Assim, essa pesquisa teve como objetivo explorar o impacto do ultrassom microfocado na saúde sexual, sintomas urinários, pH vaginal, elasticidade da parede vaginal e biometria do assoalho pélvico em mulheres com VRS, que é flacidez vaginal, síndrome da flacidez vaginal. Em relação ao grupo controle, nossos achados indicaram diferenças não significativas no VLQ
SSQ, domínio de alerta, bem como em todos os outros. Mediu biômetros do assoalho pélvico após o tratamento em comparação com o antes. No entanto, foram observadas melhores significativas no domínio do desejo, lubrificação, orgasmo, satisfação e dor, bem como no score total do FSF1-19. E ICIQ-SF, esses achados destacam o impacto benéfico dos exercícios de Kegel na melhora do funcionamento sexual e na redução dos sintomas urinários em pacientes. Esses resultados concordam com Sacomori e colaboradores que verificaram a força muscular do assoalho pélvico positiva, associada ao funcionamento sexual das mulheres, de modo que a fraqueza muscular do assoalho pélvico está associada a um risco aproximadamente de 1,36 vezes maior nas disfunções sexuais. A contração da musculatura do assoalho pélvico durante a relação sexual pode aumentar o orgasmo. Tanto o músculo bulbo esponjoso quanto o isquio cavernoso têm inserções nos corpos cavernosos do clítoris, podendo ocorrer uma resposta reflexa sensorial motora aumentada. E por causa disso, nós temos então uma referência de aumento do orgasmo nas mulheres que têm essa contração involuntária dos músculos do assoalho pélvico durante o orgasmo, o que reforça os nossos achados de melhora da percepção sexual nos grupos. Em contrapartida, os achados do presente estudo discordam de Lara e colaboradores e Sitaki e colaboradores que demonstraram que os exercícios de Kegel têm grande valor no aumento da força dos músculos pélvicos, mas não melhoram a satisfação sexual. Então, por que que esse artigo ele contradiz essas duas outras publicações? Porque tanto no grupo controle quanto no grupo tratado, que foram feitos esses exercícios durante 8 semanas, referiram melhora da sua percepção e da sua satisfação sexual. Em relação ao grupo de estudo, as melhorias significativas observadas em todos os resultados, medindo dentro ou entre as comparações de grupos, o que reflete o efeito valioso dos exercícios de Kegel e Raifel combinado no aprimoramento da saúde sexual, sintomas urinários, pH vaginal, elasticidade da parede vaginal e os biômetros do assoalho pélvico em mulheres, que encontraram que a combinação de exercícios de Kegel e o dispositivo baseado em energia laser Erbium-YAG resultou em melhorias significativas na força dos músculos do assoalho pélvico e satisfação sexual entre mulheres que experimentavam a frouxidão vaginal. Investigaram o impacto do Raifel intravaginal no manejo da hiperfrouxidão, da flacidez vaginal e incontinência urinária. Tanto a avaliação histológica quanto a clínica mostraram alterações positivas na parede vaginal. Melhorias estatisticamente significativas foram observadas na função sexual, na saúde vaginal e sintomas urinários. O tratamento foi bem tolerado, com relato de dor mínima, que realizaram pesquisas sobre terapia ultrassônica microfocada para flacidez vaginal e atrofia urogenital. Eles optaram por se referir ao tratamento como MFU em vez de Raifel em seu estudo, levando em conta a energia, frequência e profundidade de ações particulares dentro da parede vaginal. Seu estudo utilizou medidas de FSFI, VLQ e VHI, confirmando a segurança e eficácia do ultrassom microfocado. Os scores de FSFI melhoraram significativamente nos segmentos de 6 semanas, 3 meses e 6 meses. A saúde vaginal avaliada pelo
VHI também apresentou melhora considerável, estabilizando-se após 21 dias. O Raifu para rejuvenescimento vaginal envolve um dispositivo acústico baseado em energia que opera em ultrassom focado. E esse método emprega energia ultrassônica significativamente menor para atingir as camadas superficiais da pele mucosa, utilizando uma energia de 0,4 a 1,2 joule por milímetro quadrado, uma frequência de 4 a 10 MHz e uma profundidade focal de apenas 1,5 a 4,5 milímetros. Apesar da menor energia, pode aquecer o tecido a temperaturas acima de 60 graus, e esse processo gera contração do colágeno e pequenos pontos de coagulação térmica, cada uma medindo menos de 1 milímetro ao cubo, em profundidades que atingem 5 milímetros dentro da camada média, preservando os tecidos não alvos próximos não afetados. Além de causar uma coagulação local, o calor das áreas coaguladas inicia a desnaturação da contração de colágeno, e durante esse processo, ligações intramoleculares de hidrogênio são quebradas, induzindo o rearranjo das cadeias de colágeno em uma conformação mais estável. Como resultado, o colágeno encurta, engrossa e ganha maior resistência à tração. Além disso, em regiões onde ocorre a coagulação do tecido térmico, há uma formação de um novo colágeno, contribuindo para o desenvolvimento do colágeno viscoelástico. E esses efeitos combinados fazem com que a vagina frouxa se eleve e aperte. O princípio fundamental por trás dos tratamentos com os dispositivos baseados em energia é aplicar calor nos tecidos conjuntivos da parede vaginal, aumentando a temperatura local e induzindo a desnaturação e contração do colágeno, a neocolagênese, a neovascularização e a infiltração do fator de crescimento. E esses processos trabalham em conjunto para rejuvenescer e restaurar a umidade e a elasticidade da mucosa vaginal, resultando em melhor lubrificação, estanqueidade das estruturas vaginais e crescimento do epitélio enriquecido com glicogênio, resultando em uma maior lubrificação natural. Os pontos fortes do presente estudo estão na utilização do Raifu, que efetivamente atingiu os pontos mais profundos das paredes vaginais, e na mensuração objetiva do hiato do elevador. No entanto, é limitado por seu tamanho amostral limitado, porque a gente fez em 30 mulheres. A ausência de avaliação dos efeitos a longo prazo e não estudar o impacto do Raifu em mulheres pós-menopausa, o que não foi um determinante da nossa avaliação. Conclusões. O estudo concluiu que o Raifu é uma modalidade útil, eficaz para melhorar a flacidez vaginal, a satisfação sexual, a função sexual, os sintomas de incontinência urinária, o pH vaginal, a elasticidade da parede vaginal e os biômetros do assoalho pélvico em mulheres com flacidez vaginal. Agradecemos as autoras e agradecemos as mulheres que participaram do estudo. Os autores declaram inexistência de conflitos de interesse e sem patrocínio de nenhuma empresa. Bem, e agora, deixa eu parar de compartilhar a tela. Agora eu vou mostrar para vocês o meu aplicador, que eu trabalho no meu consultório, na minha escola também. Eu utilizo o Ultramed 9D da Medical Sun. O Ultramed, ele é uma plataforma, então você tem 4 modalidades de aplicadores. O aplicador 2D, que é aquele tradicional, que a gente usa bastante na parte externa da vagina, da vulva. A modalidade PEN, e eu também utilizo na parte externa da vulva, que eu faço um refinamento, estímulo de colágeno, mais relacionado à flacidez da parte externa.
Faço também tratamento de cicatrizes de episiotomia e também cicatrizes de cesárea. Ok. E depois nós temos uma modalidade de um transdutor 9D, e ele é grande, com a proposta macrofocada, ele entrega em cada disparo 576 pontos em linhas. Eu utilizo bastante na região íntima para trabalhar áreas de Monte Vênus, gordura localizada na região de Monte Vênus. E aí eu tenho a opção de comprar o meu equipamento com todas essas ponteiras, ou então comprar somente a ponteira que eu for utilizar no meu consultório. Então, a gente tem essa possibilidade, mas como eu acabo fazendo tanto a parte externa, a estética, quanto também a parte de tratamento, eu tenho o meu Ultramed completo. Nós temos, então, esse aplicador, tem inclusive aula no meu canal do YouTube, onde eu apresento o equipamento todo, então fica a convite para vocês. E também esse aplicador eu vou então utilizar para o canal vaginal. Ele vem com 2 aplicadores. Cada aplicador vem com 10.000 disparos. Cada introdução no canal vaginal, cada ciclo de 360, eu utilizo 71 disparos. Então, quando eu introduzir no meu canal vaginal, eu vou sentir, eu vou observar quantos ciclos que eu vou utilizar. Lembrando que tem canal vaginal de 7 centímetros até 9 centímetros. Então, tem mulheres que eu utilizo 3 ciclos, distal, medial e proximal, e tem mulheres que eu faço distal e proximal, porque ela está, às vezes, com prolapso, ou então ela tem um canal vaginal mais curto, tá bom? Eu não trato somente pacientes que já vêm com referência da flacidez vaginal. Eu também faço protocolos com menos energia, com menos disparos, de uma maneira preventiva. Principalmente se a minha paciente acabou de ter um bebezinho e ela já passou pelo processo de amamentação, eu oriento ela a fazer uma sessão preventiva também. Ou pós-bariátrica, eu também oriento de uma maneira preventiva, o que facilita bastante a condição clínica do meu paciente. Quando também eu trato aquela paciente que já vem com essas queixas, e aí é necessário mais sessões, mais repetições e um maior número de disparos. Então, existem essas 2 modalidades que você pode trabalhar, tá bom? Pegando então meu aplicador, eu começo sempre com a ponteira 4,5. No estudo, eles utilizaram somente a ponteira 3, não sei por quê, tá? Então, eu acoplo o meu dispositivo, eu não vou introduzir ele direto no meu canal vaginal. Eu ponho gel, ponho preservativo e envelopo a minha ponteira com plástico filme para que eu não tenha contaminação cruzada, ok? Vou introduzir no canal vaginal, então minha paciente está deitadinha, em relaxamento, isso eu tenho um curso onde a gente faz revisão da anatomia, a gente fala sobre avaliação, é um curso mais longo e preparatório, que eu só estou fazendo uma revisão de artigo com vocês, tá bom? Não é desconfortável, eu faço um procedimento anestésico não injetável, apenas com uma pomada e ela é o suficiente, né? Faço a introdução, ok? Vou introduzir e vou avaliar, então, o quanto que eu vou utilizar, o quanto eu vou andar, certo? Aplico 350 graus, ele vai fazer todo o trabalho, você só vai posicionar, só vai segurar a sua ponteira, e depois você vai deslocando ele de um ponto ao outro, certo? O que mais? Termino a aplicação com a ponteira 4,5, destravo o meu equipamento, troco a minha ponteira, coloco a minha outra ponteira e repito todo o processo de gel, preservativo e faço a segunda modalidade. É sempre importante que você trabalhe em 2 planos.
plano profundo e plano superficial, e você pode reaplicar a cada 30 dias. Normalmente, eu recomendo de 1 a 3 sessões, que podem ser feitas com intervalos de 4 semanas, 8 semanas ou 12 semanas, e tudo isso depende da saúde e da condição do meu paciente. Lembrando que quanto maior a idade fisiológica e clínica do meu paciente, mais lentidão na reparação do colágeno dela, e por isso que eu vou dar mais intervalos, principalmente se meu paciente tem acima de 50 anos, aonde ela tem uma reparação desse colágeno um pouco mais lenta do que o meu paciente de 30 a 40. 30 a 45. Que mais? Bem, é isso. Ele é uma modalidade que o preço médio da sessão varia de 1.500 a 2.000 reais cada sessão. Às vezes a gente faz um programa de tratamento. Eu costumo fazer tanto a parte interna para a saúde, para a qualidade, e eu acabo também fazendo a parte externa por uma questão estética do meu paciente, o que melhora bastante a beleza, a saúde, a sua satisfação sexual também, porque ela se sente mais segura, com uma vulva mais preenchida, mais harmônica, mais clara. Então, a gente tanto faz clareamento íntimo, preenchimento, rejuvenescimento, a gente também faz tratamentos de cicatrizes, clareamento, gordura da região de Monte Vênus, botão clitoriano para aumento do prazer. Então, existem várias modalidades. Eu tenho os cursos, tanto da parte de uso de tecnologias, quanto também a parte cosmeatria. Então, tem uma linha que eu assino da Rave, tanto da parte de clareamento e rejuvenescimento íntimo, também tem o produto de seios e colo, tenho a parte dos injetáveis também, preenchedores, bioestimuladores, preenchedores com ácido hialurônico, técnicas de intradermoterapia, e tenho também o curso de ultrassom microfocado intravaginal, que é o protocolo FemiLift. Tudo isso à disposição, vou deixar na descrição desse vídeo. Você pode entrar em contato com a minha escola, que é a Performance Cursos, e eu também tenho uma empresa de locação de tecnologias, que é a Seven Laser. Então, se você não quiser investir agora na tecnologia para fazer a sua carteira de cliente, você pode alugar, e ela fica aqui em São Paulo, a gente atende São Paulo, interior e litoral. Certo? Gostaria de agradecer a sua presença, agradecer também a Medical Sun por desenvolver essas altas tecnologias que vão ter que trazem, né, esse olhar de beleza e saúde para nós mulheres. A gente tem que sim utilizar isso sem medo, sem tabu, com muita ciência e qualidade de vida. E se você conhece alguma paciente ou alguma mulher que tem essas queixas, encaminhe esse vídeo para ela. E se você é um profissional da área da estética, saiba que você pode ir muito além, oferecendo tratamentos maravilhosos para muitas mulheres, recuperando a sua beleza, a sua satisfação e a sua autoestima. Eu sou a Daniela Moleiro, sou mãe, filha, amiga, e a minha vida é dedicada em proporcionar para mulheres qualidade, bem-estar e satisfação. Quero deixar para esse mundo um mundo melhor, sem preconceito e sem tabu para muitas mulheres. E saiba que existe tratamento que é muito confortável e é super favorável para vocês. Meu muito obrigada.